fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. Que hoje recebe o deputado estadual eleito Enis Cândido, e a gente faz aqui uma correção, mencionamos o parlamentar no PMN, mas já teve troca de partido, só está no PP atualmente. Bom dia, deputado. Bom dia, Guilherme, bom dia, Patrícia. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui para que a região metropolitana e toda Minas Gerais possa conhecer mais um pouco, né, da minha história e do que eu pretendo fazer agora como um parlamentar eleito por Minas Gerais. O senhor é conhecido pela região de Governador Valadares por ocupar cargos já de vereador e ter uma relação muito próxima com a saúde. Essa foi uma crítica feita ao governador Romeu Zema durante a sua campanha, em que o governador era cobrado por entregas de hospitais regionais, precisa cumprir uma promessa que tinha sido feita lá atrás. Era um problema que afeta enormemente o cidadão mineiro do interior do estado. O que de bom foi entregue pelo governador nesse inteirinho? O que precisa ser feito a partir de agora, olhando e pela perspectiva do senhor dentro da Assembleia Legislativa? Boa pergunta. Realmente eu sou conhecido lá na região, na minha cidade e na minha região, por ser um especialista em saúde. Então eu sou enfermeiro de formação, fiz faculdade de enfermagem, já fui diretor do hospital 100% público, que faz o papel de regional lá, mas não é o regional, ele é um hospital municipal, mas com porte de sede de macro-região, que é Governador Valadares, atende 84 municípios, onde tem UTI neonatal, é o Hospital do Trauma, é como se fosse para vocês aqui na região metropolitana o João 23, junto com a maternidade Sofia Feldman no mesmo ambiente. Pra você ter ideia a complexidade desse hospital. E aí eu vou falar aqui durante o decorrer sobre o hospital regional que está em obra lá. O que o Zema fez, assim, mais precisamente, foi equalizar as contas. Pimentel deixou um rombo grande de repasse constitucional estadual para as secretarias municipais de saúde e para os hospitais filantrópicos. E o que o Zema fez? No primeiro ano ele entendeu essa dívida, no final do segundo ano ele começou a parcelá-la e agora está em dia, pagando o que vence e uma parcela do que ficou atrasado do governo anterior. Ele não conseguiu entregar os hospitais regionais, isso é fato. Para vocês terem ideia, lá nos vales, né, no Vale do Rio Doce, onde eu estou, e no Vale do Mucuri, que é um pouco depois, 140 quilômetros, que é Teoflotone, nós temos, com 70% de obra, 2 hospitais regionais sem terminar. No meu ponto de vista como especialista, tem que ser o foco do nosso governador. Eu estou na base do governo hoje, vou cobrar isso diuturnamente para que esses 450 leitos, somando os 2, possam vir para a rede hospitalar da nossa região lá. Nós estamos falando hoje dos hospitais, se a gente ligar agora lá em Governador Valadares, eu tenho certeza que não tem menos que 30 pacientes nas macas. Mas não é porque o gestor quer que o paciente fique na maca, porque não há capacidade instalada para atender toda a população daquela região e demanda os leitos de Governador Valadares e Teoflotone na rede para que a gente melhore isso. Então, tem que ser o foco principal da saúde, continuar pagando a dívida. É lógico, essa questão da Fundação Renova, do acordo com a Vale, isso ajudou demais, mas de onde está vindo a fonte não interessa. O que interessa é que o prefeito, o secretário de saúde, ele precisa do recurso em conta para que ele arque com as suas demandas financeiras, né, de custo da saúde, que não é barato. Mas mais do que isso, nós temos que preocupar com o principal, que é o nosso paciente. O foco da saúde, né, do Fábio Bacheretti, que é o nosso secretário estadual, tem que ser a todo tempo o paciente, que é porque ele está ali, porque o governador está ali, porque eu fui eleito. É cobrar como dar uma assistência de qualidade, mesmo se tratando de SUS, porque dá para fazer lá na nossa região. Então, nós estamos falando aí, se o governador conseguir entregar, tá um imbróglio jurídico, já se voltou a obra e parou novamente. Agora a obra ficou de ser startada no último 15 de dezembro, mas a empresa segunda colocada entrou na justiça, então tá lá sob liminar e não conseguiu retornar a obra. Eu creio ali que é mais 18 meses, 24 meses de obra. A Secretaria de Estado já sinalizou que, paralelo à obra, ela já tem um escopo financeiro e de direcionamento para que ela compre os equipamentos, ou seja, então nós vamos terminar a obra junto com a compra dos equipamentos
E a modalidade de gestão aí ainda tem que se discutir. Só coloca 24 meses para a conclusão dos dois. Dos dois. Tá. É o que a secretaria está sinalizando. Ela vai comprar o equipamento paralelo, porque se esperar terminar a obra e depois for licitar equipamento, nós estamos falando de mais 4 anos, acaba o governo, o segundo mandato dele, e ele não entrega os 2 hospitais lá na região. Ô deputado, uma realidade que o senhor conhece muito bem, claro, porque o senhor é da área, o senhor é enfermeiro, é a questão da desvalorização no setor da saúde, da mão de obra profissional. E uma realidade muito grande em Minas Gerais, até no Brasil também, é a falta de profissionais nos hospitais, nos centros de saúde, e muitas vezes eles alegam que não vale a pena ocupar determinada vaga por questão de salário. Eles alegam que o salário é muito baixo também e fica essa deficiência no atendimento, os pacientes procuram ali, muitas vezes demoram horas para ser atendidos. Essa seria realmente uma questão a ser resolvida para a valorização desse profissional da saúde, principalmente o médico? Esse é um trabalho eminente, esse é um risco eminente que a gente vive. A política do piso salarial da enfermagem, ela veio para resolver exatamente essa sua pergunta. O que está faltando de efetivo é, sabe, a garantia de como esse dinheiro vai chegar na ponta. Eu acho que até para o prestador SUS, ou seja, para um hospital que é 100% público, vamos dar um exemplo aqui, a rede FEMIG, eu acho que vai chegar um recurso. A minha preocupação é no privado. Como que vai chegar o aporte financeiro para que o privado arque com o piso? Eu sou enfermeiro, quero que a minha classe receba melhor. O médico hoje ele já tem uma remuneração considerável, né? A classe conseguiu chegar num nível que recebe bem para isso. A enfermagem não. Os técnicos de enfermagem principalmente. Em alguns lugares o enfermeiro ainda ganha bem, mas precisam de 2 vínculos. Você vê aí hoje 80% da enfermagem trabalha em 2 locais para complementação de renda. Se o piso for efetivamente, porque já foi aprovado, já é lei, mas eu quero saber qual que é a transferência do governo federal com fonte, com dotação orçamentária, para precisamente chegar na conta para que eu possa falar, ô enfermeiro João, você vai receber agora R$5.000. Para educação, a gente conhece o Fundeb e sabe exatamente de onde sai, para onde vai chegar. Isso. Por causa do piso. Vai ter que fazer isso com o piso. Beleza. Fez para a rede FEMIG, fez para os hospitais públicos do interior. Como é que vai fazer com a Unimed, com Mater Dei? Vai fazer aonde? Vai descontar do usuário que paga lá o plano R$200, R$300 por mês. Só tem essa fonte para fazer. Quem vai ser penalizado é o usuário. Então, eu fico muito preocupado e não consigo entender ainda e ter palpável essa resposta do governo federal de como isso vai chegar na ponta. Nós estamos falando aí de quase 1 ano já de lei e vai discutir, vai para a comissão, vamos fazer uma equipe de trabalho. Toda hora é uma desculpa e, de fato, a enfermagem vai se tornar mais 1 ano com a lei federal e ainda sem conseguir chegar a colocar no bolso, para que, quem sabe, eu tenha um ambiente mais salubre. Eu saio da minha casa, fazer minhas 12 horas em uma unidade hospitalar e poder voltar, para a mulher ser mãe, ser esposa, para o marido poder voltar, tá tranquilo, porque fez um plantão só e o recurso de um plantão hoje, um salário de um plantão, vai ser compatível para me viver com a minha família, porque hoje não é. Sim. A enfermagem não consegue. Tivemos a definição, depois de algum tempo de negociações, sobre a ocupação de espaço nas comissões, a representação partidária e atinente a cada partido. A impressão que se tem ao olhar esse cenário é de que, primeiro, a base do governador está muito bem consolidada, seja do grupo aliado, seja do grupo independente / aliado, 75%, 75% aliado e 25% volátil independente. Isso quer dizer que o governador vai ter porteira aberta na Assembleia Legislativa para passar Codemig, regime de recuperação fiscal, que terá vida fácil nos primeiros 6 meses, deputado? Eu não acho que vai ter vida fácil. Ele vai ter uma condição diferente que ele teve nos primeiros 4 anos. Ele vai ter uma base com a guarda um pouco mais baixa, que vai sentar numa mesa e vai horizontalizar uma discussão, coisa que ele não teve no primeiro mandato. De fato, ele está construindo isso, e nesse início o desenho que você foi muito bem aí na sua colocação, nós sentamos numa mesa redonda, né? Eu vim com essa perspectiva de o ajudar, mesmo com a independência do parlamento, e ser base, mas aí você falou, tem esse grupo aí que está ainda
né? Tá lá no meio, mas tá decidindo, tá falando que é governo. Eu creio que se eles adiantarem isso, essas discussões, tem possibilidade sim dele fazer essas ações que ele tange como importante, e nós também, a grande maioria acha e já analisou que é mesmo, mas vida fácil eu acho que não, mas horizontalizar e discutir e botar para votar, coisa que não conseguia nem fazer, vai para o plenário. A verdade é essa, as comissões vão desenrolar a sua função e isso vai, e eu acho que são ações que precisam ser feitas. Tem 80% delas, elas precisam ser feitas, o governo precisa fazer isso, e eu quero dar a minha contribuição para falar que lá na frente que eu contribuí, que foi para isso que fui eleito, né? São mais de 70 mil votos. Preciso representar essa minha região que eu vim representando e que nós possamos aí dar essa governabilidade para ele. Nessa pauta prioritária do governo, deputado, há evidentemente a questão Codemig que eu mencionei, há o regime de recuperação fiscal também já vocalizado pelo governo, e há a reforma administrativa, porque há parlamentares que são da base do governo, vou citar aqui nominalmente o ex-deputado Marcelo Ar, que vai ocupar um cargo de relações institucionais, que precisa disso para funcionar da maneira como o governo quer operacionalizar a sua relação, inclusive com a Assembleia Legislativa e com outras instâncias de governo. A reforma administrativa é o ponto zero para o governo, é a primeira necessidade que o governo pediu a vocês parlamentares, ou ainda não colocou o que quer aprovado primeiro? Não colocou ainda. Ele não colocou ainda, mas isso é o que paira no ar, é uma discussão a todo o tempo. Você pontuou aí uma coisa unificada, mas mais do que isso é acabar com o que não é importante, ou talvez trocar o que não é importante para aquilo que vai ser de fato efetivo, para que o Estado possa dar celeridade. A gente vê muita coisa, é um governo técnico, beleza, mas nós estamos falando de política, então tem que ter política envolvida, tem que ser técnico político, porque precisa do parlamento votar, precisa da política, precisa de sentar, precisa tomar um café com política e precisa de discutir as coisas. Então, o governo sofreu muito nos primeiros 4 anos e agora está entendendo que precisa de sentar, que precisa conversar, precisa horizontalizar a discussão, mas... Tem que ser o próprio governador, pode ser o vice, tem que ser quem fazendo o papel político no governo nesse momento? Isso é papel do secretário de governo. Mas na hora de bater o martelo mesmo, no meu ponto de vista, tem que estar os dois juntos, né? O Matheus, nosso vice-governador, tem essa habilidade também, contribui com isso, tem ali o seu movimento no meio principalmente de alguns parlamentares, tem um relacionamento bom, é um cara muito, né, relacionado, e eles são um time, como nós somos aqui, então se eu posso contribuir e não vou atrapalhar, que para, mas isso é uma função da Segov, é ela que capitaneia isso mesmo, o Igor faz isso bem, e só que em algum momento não tem jeito, o governador tem que estar na mesa, a gente tem que sentir a segurança do que é a vontade dele, que é o que ele quer, que é o que o governo quer, porque ele é o líder. Então nós precisamos de entender isso no fim da linha, antes de finalizar o que precisa ser finalizado. Deputado, o senhor criou a Frente Parlamentar pela duplicação da BR-381, que faz aquele trecho Valadares-Belo Horizonte. Conheço bem, sei como que é perigoso, e é algo que é muito esperado pelos mineiros, né? Porque trafega ali os motoristas de caminhão, enfim. E o que será feito para realmente ser feito para que essa duplicação saia? Porque tem muitos anos que se fala nessa duplicação e ela não sai. Eu era adolescente. Pois é, eu comparo com a situação da Lagoa da Pampulha aqui, né? Que desde que eu era criança que a gente ouve falar que vai se resolver, não resolve. E a questão da duplicação também, da 381. Alguns colegas na hora de assinar lá, falou assim, mas isso não é uma pauta federal? É sim uma pauta federal, mas influencia diretamente a vida do mineiro. Principalmente do Vale do Aço, do Vale do Rio Doce, do Mucuri, porque para chegar lá no Mucuri tem que passar por ali. Muitos trechos. Olha, nós fazíamos, antes de começar a obra, Valadares, Belo Horizonte com 5 horas de carro. Hoje você não consegue fazer com menos de 8 do horário de pico. Para você fazer ir com 6 horas, você tem que viajar de madrugada. A partir de 5 da manhã você não consegue andar.
A minha vontade na hora de falar assim, eu preciso fazer essa frente, é para juntar com a bancada mineira lá em Brasília e falar o que de efetivo vai fazer. Vai entregar, vai fazer uma concessão, vai continuar o governo federal licitando e esperando uma empresa entregar para depois fazer a concessão. O meu ponto de vista se tivesse feito a concessão lá atrás, já estava pronta. Mas a toda hora o governo quer administrar aquilo ali, não sei se por cabide político, por ter uma reserva política para poder ter isso. O que a gente vê é que parece que não vai sair. E aí quando você anda, tem aqui 2 trechos, de 30 e poucos quilômetros cada um, é uma maravilha. A gente vai aqui pro sul de Minas, a gente vê a Fernão Dias ali, você sai de hoje para ir para Varginha aqui, você gasta 3 horas e 45, 4 horas. Outra realidade, né? Que é o que você vai gastar aqui para Valadares. Nós estamos falando de escoar a produção, nós estamos falando que o Vale do Aço tem a Uzi Minas, logo após no Belo Oriente tem Cenibra. E aí você não consegue escoar a produção no tempo hábil. Aí nós estamos falando que o empresário quer investir lá na nossa região, se ele não for de avião, e aí ele fala, eu não vou lá essa semana com esse trânsito aí da 381, eu não vou. Então impede, aí o cara cria um receio de falar assim, eu não vou fazer investimento aqui na região se eu não tenho condição de escoar minha produção. Então nós estamos falando de escoar a produção num paciente grave que não tem UTI aérea para trazer ele tem que trazer UTI móvel. Ele morre na estrada com instabilidade hemodinâmica ali dele. Então nós estamos falando de uma série de fatores que influenciam diretamente a vida do mineiro. Nós, deputados estaduais, precisamos de fato cobrar o parlamento mineiro da bancada federal para que o Ministério da Cidade, junto com a infraestrutura, possa juntar, sei lá, achar recursos de onde não tem, para que essa BR ela passa pelo menos 70% dela duplicada, para que pare de morrer pessoas e, mais do que isso, que a produção lá do leste, do Vale do Aço, que é grande, tem um potencial enorme, possa de fato ser escoada aqui pela malha viária da 381. Nós estamos conversando com o deputado estadual Enis Cândido. No Café com Política, hora do bate-pronto. Agora, deputado, é aquele momento do bate-pronto, ou seja, nós fazemos uma pergunta, o senhor responde da maneira mais curta possível, se possível com uma palavra, para respondermos todas as perguntas por aqui. O que o governador Romeu Zema precisa entregar até o final desse mandato? Hospitais regionais. Jair Bolsonaro. Ele precisa de entender o que ele quer da vida dele. O governador Romeu Zema. Romeu Zema, pré-candidato à presidência da República. É o nosso governador e eu espero que ele faça diferente de todos os outros que têm o segundo mandato. Que ele possa levar a sério como se fosse o primeiro mandato. Enis Cândido, candidato a prefeito de Governador Valadares em 2024? Não, Enis Cândido vai cumprir o mandato dele aqui. Foi para isso que aquela região que estava com um vazio aqui de um representante confiou em mim os votos. Principalmente o governador Valadares, que são quase 34 mil votos só dentro de Valadares. O presidente da Assembleia Legislativa, Tadeu Martins, um aliado do governo ou um rival do governo? Nenhum dos dois. Um equilíbrio. Tá com bastante experiência, é um cara equilibrado, tem certeza que vai conseguir transitar no nosso meio e vai conseguir fazer com que pauta que tem que ir para a pauta vai para a pauta, o que não tiver que ir, ele sabe o momento de ir. Deputado estadual Enis Cândido, chegando para o seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa, primeiro agradecer pela presença aqui no nosso Café com Política, sempre lembrar, e a gente reitera aqui, é o espaço aberto para a política de Belo Horizonte, de Minas Gerais, do interior do estado, para ouvir quem representa essas regiões, quem traz discussões importantes para essas regiões e, claro, discute também os embates e as questões políticas que são atinentes e importantes para que isso seja construído para o eleitor. Então, espaço aberto, os microfones sempre abertos para que o senhor volte e a gente converse em outras oportunidades também. Obrigado, foi muito bom nesse primeiro momento. Eu estou aberto aí a novos convites e um abraço a todos lá da minha região, a Governador Valadares, Ipatinga, todo o leste de Minas e a vocês aqui do grupo, né, o Tempo. O trabalho de vocês é reconhecido lá na minha região, tá? Nós temos lá muitos ouvintes, telespectadores, leitores. E aí que vocês continuem esse trabalho de excelência aí a toda a sua equipe aqui. E, né, o corpo diretivo e os colaboradores aqui desse grupo tão importante para Minas Gerais, que faz com que a informação chegue
né? Então, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, volte sempre. Agradecer, Patrícia, desculpe interromper, o Adeir Batista, que é nosso ouvinte aqui lá de Valadares, é que mandou mensagem, sabendo aqui que o senhor participaria, a gente atendeu aqui, espero, Adeir, parcialmente a sua demanda, a gente tratou de saúde, em outras oportunidades traremos o deputado aqui novamente, que é aí da sua região de Valadares, pra gente tratar também desses temas de saúde atinentes muito à sua região.